Fala galera, bem-vindos à série Memórias de um Deus Extraterrestre, episódio 6, baseado nos escritos de Zecharia Sitchin sobre a quarta tabuleta suméria. Você está no canal Multiverso e eu sou a Cassiana, sua anfitriã. Lembra de fortalecer nossa amizade se inscrevendo no canal e esmagando esse like, custa na dica para você e é mega importante para o nosso trabalho. No episódio anterior vimos a chegada de Alalu na Terra, que ele localiza o ouro para a salvação de Nibiru e então reclama o trono. Anu envia seu filho Enki, também conhecido por Ea, que seria seu nome de batismo, para verificar a descoberta de Alalu. Enki chega à Terra com uma comitiva e funda a cidade de Eridu. Agora vamos conferir o desenrolar dessa história. A Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. Em Nibiru havia muita expectativa. Abigail dirigiu o carro com confiança. Deu uma volta ao redor de Kingu, a lua, para ganhar velocidade com a força de sua rede. 1000 léguas, 10.000 léguas viajou até Lamu, para novamente obter com a força de sua rede uma direção para Nibiru. Além de Lamu, o bracelete esculpido formava redemoinhos. Habilmente, Abigail fez brilhar os cristais de Enki para localizar os atalhos abertos. O olho da sorte olhou a seu favor. Além do bracelete, o carro recebeu os sinais transmitidos de Nibiru. Para casa era a direção. À frente, na escuridão, um tom avermelhado brilhava Nibiru, um espetáculo a ser visto. O carro se orientava agora por meio dos sinais transmitidos. 3 voltas deu ao redor de Nibiru para frear com a força de sua rede. Aproximando-se do planeta, Abigail pôde ver a fenda em sua atmosfera. Sentiu um aperto no coração, pensava no ouro que trazia. Passando pela atmosfera, o carro se inflamou, seu calor insuportável. Habilmente, Abigail desdobrou as asas do carro, controlando sua descida. À frente estava o local dos carros, uma visão das mais convidativas. Gentilmente, Abigail desceu o carro até um lugar selecionado pelos raios. Abriu a porta, havia uma multidão reunida. Anu se dirigiu até ele, abraçou-o, pronunciou palavras de boas-vindas. Os heróis se apressaram dentro do carro, tiraram os cestos de ouro. Levavam os cestos acima da cabeça. Diante da assembleia, Anu exclamou palavras de vitória. A salvação está aqui, disse-lhes. Abigail foi acompanhado até o palácio, escoltado para que descansasse e contasse tudo. O ouro, uma visão das mais deslumbrantes, levaram aos sábios rapidamente. Para convertê-lo no mais fino pó para lançá-lo para o céu, ele foi transportado. Um char durou o processo, por outro char continuaram os testes. Com foguetes, o pó foi levado até o céu, com raios de cristais se dispersou. Onde havia uma fenda, estava agora se curando. A alegria encheu o palácio, esperava-se abundância nas terras. Anu transmitiu boas palavras à terra, o ouro traz a salvação, a extração de ouro deve continuar. Quando Nibiru chegou perto do sol, o pó de ouro se viu perturbado por seus raios. A cura da atmosfera diminuiu, a fenda ficou grande novamente. Anu ordenou a Abigail que voltasse para a terra. No carro viajaram mais heróis. Em suas entranhas, mais o que suga a água e os expulsadores foram providenciados. Com eles, Nungal foi ordenado a partir para que ajudasse Abigail na pilotagem. Houve grande alegria quando Abigail retornou a Eridu. Houve muitas saudações e muitos abraços. Enki refletiu com atenção sobre as novas obras hidráulicas. Havia um sorriso em seu rosto, mas seu coração estava apertado. Quando o char chegou, Nungal estava preparado para partir no carro. Em suas entranhas, o carro levava apenas poucas cestas de ouro. O coração de Enki estava antecipando a decepção em Nibiru. Enki e Alalu trocaram palavras, reconsideraram o que sabiam. Se a terra, a cabeça de Tiamat, foi cortada na Batalha Celestial, onde estava o pescoço? Onde estavam as veias de ouro que foram cortadas? Onde estavam as veias de ouro das entranhas da terra se mostrando? Enki viajou sobre montanhas e vales na Câmara Celeste.
Examinou com o explorador as terras separadas dos oceanos. Outra e outra vez encontravam-se a mesma indicação. Onde as terras secas se separavam em duas, as vísceras da terra se revelavam. Onde a massa da terra ganhou a forma de um coração, na parte inferior desta, as veias douradas das entranhas da terra seriam abundantes. Abzu, o lugar do nascimento do ouro, Enki nomeou a região. Logo, Enki transmitiu a Anu palavras de sabedoria. A terra está cheia de ouro, das veias, não das águas. Terá de se conseguir o ouro. Das vísceras da terra, não de suas águas, há de se obter o ouro. De uma região através do oceano, Abzu será chamada. Pode-se conseguir ouro em abundância. No palácio houve grande assombro. Sábios e conselheiros consideraram as palavras de Enki. Uma coisa era unânime: o ouro devia ser obtido. Como obtê-lo de dentro da terra? Nisso havia muita discussão. Na assembleia, um príncipe falou. Era Enlil, o meio-irmão de Enki. Primeiro, de Alalu, então seu filho por matrimônio, Enki, nas águas puseram todas as suas esperanças. Asseguravam a salvação pelo ouro das águas. Char após char, todos esperavam a salvação. Agora escutamos palavras diferentes em empreender uma tarefa além do inimaginável. São necessárias provas das veias douradas. Um plano para se obter sucesso deve ser assegurado. Assim Enlil falou à assembleia. Muitos concordaram com suas palavras. Que Enlil vá à terra, disse Anu, que obtenha provas, que apresente um plano. Suas palavras serão levadas em consideração, suas palavras serão ordens. Em unanimidade, a assembleia deu seu consentimento, aprovou a missão de Enlil. Com Alaulgar, seu chefe-tenente, Enlil partiu para a terra. Alaulgar era seu piloto. A cada um lhes proveu com uma câmara celeste. À terra foram transmitidas as palavras de Anu, o rei, palavras decisivas. Enlil estará a mando da missão, sua palavra será ordem. Quando Enlil chegou à terra, Enki abraçou calidamente seu meio-irmão. Enki deu as boas-vindas a Enlil como irmão. Diante de Alalu, Enlil fez uma reverência. Alalu, com palavras fracas, deu-lhe as boas-vindas. Os heróis deram gritos de boas-vindas a Enlil. Muitos esperavam de seu comando. Inteligentemente, Enlil ordenou que se montassem as câmaras celestes. Em uma câmara celeste ele subiu. Alaulgar, seu chefe-tenente, ia de piloto com ele. Enki, em outra câmara celeste pilotada por Abigail, mostrou-lhes o caminho para Abzu. Exploraram as terras secas dos oceanos, tomaram cuidadosa nota. Do mar superior até o mar inferior, exploraram as terras. Tudo o que havia acima e abaixo registraram. Testaram o solo em Abzu. Na verdade, havia ouro. Com muita terra e rocha estava misturado. Não estava refinado com as águas, estava escondido em uma mistura. Voltaram para Eridu, refletiram sobre o que haviam encontrado. Eridu merecerá novas tarefas, não pode continuar sozinha na terra. Assim disse Enlil, descreveu um grande plano, propunha uma grande missão. Trazer mais heróis, fundar mais assentamentos, para obter o ouro das vísceras da terra, para separar o ouro da mistura. Para transportá-lo em naves celestiais e carros para executar trabalhos em lugares de aterrissagem. Quem estará a mando dos assentamentos? Quem estará a mando de Abzu? Assim perguntou Enki a Enlil. Quem comandará a Eridu ampliada? Quem fiscalizará os assentamentos? Assim dizia Alalu. Quem comandará as naves celestiais e o lugar de aterrissagem? Assim inquiriu Anzu. Que venha Anu à terra, que ele tome as decisões. Assim disse Enlil em resposta. Vem agora o relato de como Anu veio à terra, como as sortes de Ea e Enlil foram tiradas, como se deu a Ea o título de Enki, como Alalu lutou pela segunda vez com Anu. Em um carro celestial, Anu viajou à terra, seguiu a rota junto aos planetas. Nungal, o piloto, deu uma volta ao redor de Lamu. Anu o observou atentamente. A lua, que em outro tempo foi Kingu, circundaram e admiraram. Acaso não se poderá encontrar ouro ali? Perguntou-se Anu em seu coração.
Nas águas junto aos pântanos aterrissou seu carro, para a chegada em que preparou embarcações de juncos, para que Anu chegasse navegando. Acima rodeavam as câmaras celestes, ofereciam boas-vindas reais. Na primeira embarcação ia o próprio Enki, foi o primeiro a receber o rei, seu pai. Inclinou-se ante Anu, depois Anu o abraçou. Meu filho, meu primogênito, exclamou Anu. Na praça de Eridu, os heróis estavam formados em fileira, dando boas-vindas reais na terra a seu rei. Frente a eles estava Enlil, seu comandante. Ele se inclinou diante de Anu, o rei. Anu o abraçou contra seu peito. Alalu também estava ali de pé, estava incerto do que fazer. Anu o saudou. Abracemo-nos como camaradas, disse a Alalu. Hesitando, Alalu se adiantou. Com Anu, estreitou os braços. Preparou-se uma refeição para Anu. À noite, Anu retirou-se a uma cabana de juncos que Enki lhe havia construído. No dia seguinte, o 7º pela conta começada por Enki, era dia de descanso. Era um dia de palmadas nas costas e celebrações, como correspondia à chegada de um rei. No dia seguinte, Enki e Enlil apresentaram suas descobertas a Anu. Discutiram com ele o que foi feito e o que se deveria fazer. Deixem que eu mesmo veja as terras, disse-lhes Anu. Todos eles subiram nas câmaras celestes, observaram as terras de mar a mar. Voaram até Abso, aterrissaram em seu solo que ocultava o ouro. A extração de ouro será difícil, disse Anu. É necessário obter ouro, não importa quão profundo seja, temos que consegui-lo. Que Enki e Enlil criem ferramentas para esse propósito, que eles atribuam trabalhos aos heróis. Que averiguem como separar o ouro da terra e as rochas, como enviar ouro puro a Nibiru. Que se construa um lugar de aterrissagem, que se nomeie mais heróis para as tarefas na terra. Assim disse Anu a seus 2 filhos, em seu coração pensava em estações de passagens nos céus. Essas foram as ordens de Anu, em que Enlil inclinaram a cabeça, aceitando-as. Houve anoiteceres e amanheceres, e a Eridu todos retornaram. Em Eridu, tiveram um conselho para atribuir trabalhos e deveres. Enki, que tinha fundado Eridu, foi o primeiro a se pronunciar. Eridu eu fundei, que se estabeleça outros acampamentos nessa região. Que ela seja conhecida pelo nome de Éden, morada dos retos. Deixe para mim o comando de Éden, que Enlil se encarregue da extração do ouro. Enlil se enfureceu com essas palavras. O plano é injusto, disse a Anu. Do comando e das tarefas a realizar, eu sou o melhor. De naves celestes eu tenho os conhecimentos. Da terra e de seus segredos, meu meio-irmão Enki é conhecedor. Ele descobriu Abso, que ele seja o senhor de Abso. Anu escutou com atenção as palavras enfurecidas. Os irmãos eram de novo meio-irmãos. O primogênito e o herdeiro legal disputavam com palavras como se fossem armas. Enki era o primogênito, nascido de Anu de uma concubina. Enlil, nascido depois, foi concebido por Antu, a esposa real de Anu. Ela era meia-irmã de Anu, tornando, portanto, Enlil herdeiro legal. Assim, o primogênito deveria ser o próximo filho para a sucessão. Anu temia um conflito que pusesse em perigo a obtenção do ouro. Um dos irmãos devia retornar a Nibiru, a sucessão devia ser removida de qualquer consideração. Assim dizia Anu a si mesmo, e em voz alta fez uma surpreendente sugestão aos 2. Quem voltará para Nibiru para sentar-se no trono? Quem mandará em Éden? Quem será o senhor de Abso? Entre os 3, eu com vocês, as sortes determinarão. Os irmãos ficaram calados, aquelas audazes palavras os pegaram de surpresa. Que se lancem as sortes, disse Anu, que a decisão venha da mão do destino. Os 3, o pai e os 2 filhos, uniram as mãos. Lançaram as sortes e por elas se dividiram as tarefas. Anu para voltar a Nibiru, para seguir sendo seu soberano no trono. O Éden coube a Enlil para ser o senhor do comando, como seu nome indicava, para fundar mais acampamentos, para assumir a responsabilidade pelo carregamento das naves celestes e de seus heróis,
para ser o líder de todas as terras até que encontrassem a barreira dos mares. A Enki lhe concedeu como domínio os mares e os oceanos, para que governasse as terras sob as barreiras das águas. Para ser o senhor de Abzu, procurar o ouro com engenho. Enlil concordou com as sortes, aceitou com uma mesura a mão do acaso. Os olhos de Enki se encheram de lágrimas, não queria separar-se de Eridu nem do Éden. Que Enki conserve para sempre seu lar, Eridu, Anu disse a Enlil. Que se recorde sempre que foi o primeiro a aterrissar. Que Enki, cujo nome de batismo é Ea, seja conhecido como o Senhor da Terra. Enki, Senhor da Terra, seja seu título. Enlil aceitou com mesura as palavras de seu pai. A seu irmão disse: Enki, Senhor da Terra, será a partir de agora seu título. Eu serei conhecido como o Senhor do Comando. Anu, Enki e Enlil anunciaram as decisões aos heróis em assembleia. As tarefas estão atribuídas, o sucesso está à vista. Anu disse a eles: Agora posso me despedir de vocês para voltar para Nibiru com um coração tranquilo. Alalu pôs-se à frente de Anu. Um assunto importante foi esquecido, gritou. O domínio da terra foi atribuído a mim. Essa foi a promessa quando anunciei a Nibiru a descoberta do ouro. Tampouco renunciei às minhas pretensões sobre o trono de Nibiru. É uma grave abominação que Anu compartilhe tudo com seus filhos. Assim, Alalu desafiou Anu e suas decisões. Anu ficou sem palavras no início, depois, enfurecido, respondeu: Que nossa disputa seja decidida em uma segunda luta. Lutemos aqui, façamos agora. Com desdém, Alalu tirou a roupa. Igualmente, Anu se despiu. Despidos, os dois membros da realeza começaram a lutar. Foi uma luta feroz. Alalu dobrou o joelho. Ao chão, Alalu caiu. Anu pisou com seu pé sobre o peito de Alalu, declarando assim a vitória na luta. Pela luta, se tomou a decisão: Eu sou o rei. Alalu não voltará mais a Nibiru. Assim falava Anu quando tirou o pé do cansado Alalu. Como um raio, Alalu se levantou do chão, puxou Anu pelas pernas, abriu a boca e, rapidamente, arrancou-lhe um pedaço de sua virilidade. A virilidade de Anu, Alalu engoliu. Em dolorosa agonia, Anu lançou um gemido aos céus. Ferido, caiu no solo. Enki se apressou sobre o caído Anu. Enlil aprisionou Alalu. Os heróis levaram Anu à sua cabana. Palavras de maldição ele proferiu contra Alalu. Que se faça justiça! Gritou Enlil, o seu chefe-tenente. Com sua arma feixe, que Alalu seja morto. Não, não! Enki gritou ferozmente. A justiça está dentro dele. Em suas vísceras entrou o veneno. Levaram Alalu a uma cabana de juncos, ataram suas mãos e seus pés como um prisioneiro. Vem agora o relato do julgamento de Alalu e do que aconteceu depois na Terra e em Lamu. Em sua cabana de juncos, Anu estava ferido. Na cabana de juncos, Enki lhe explicava a cura. Em sua cabana de juncos, Alalu estava sentado, cuspia saliva de sua boca. Em suas entranhas, a virilidade de Anu era como uma carga. Suas vísceras se impregnaram com o sêmen de Anu. Como uma fêmea no parto, o ventre lhe estava inchado. Ao terceiro dia, as dores de Anu apaziguaram, seu orgulho estava enormemente ferido. Quero retornar a Nibiru, Anu disse a seus dois filhos. Mas antes deve-se fazer um julgamento de Alalu. Deve ser imposta uma sentença adequada ao crime. Segundo as leis de Nibiru, 7 juízes eram requeridos. Como presidente atuaria o de maior porte entre eles. Na praça de Eridu, os heróis se reuniram em assembleia para presenciar o julgamento de Alalu. Para os 7 que julgam, 7 assentos foram preparados. Para Anu, presidindo, preparou-se o assento mais alto. À sua direita sentou-se Enki. Enlil se sentou à esquerda de Anu. À direita de Enki sentaram-se Anzu e Nungal. Abigal e Alaugar se sentaram à esquerda de Enlil. Ante esses 7 que julgam, foi levado Alalu, sem desatar suas mãos e seus pés. Enlil foi o primeiro a falar. Em justiça, uma luta foi realizada. A realeza de Alalu foi confiscada por Anu.
O que você diz, Alalu? Perguntou Lienki. Em justiça realizou-se uma luta. A realeza perdi, disse Alalu. Tendo sido vencido, Alalu praticou um abominável crime. A virilidade de Anu mordeu e engoliu. Assim fez Enlil a acusação do crime. A morte é o castigo, disse Enlil. O que diz você, Alalu? Perguntou Enki a seu pai por matrimônio. Houve silêncio. Alalu não respondeu à pergunta. Todos presenciamos o crime, disse Alaulgar. A sentença deve ser de acordo. Se houver palavras que queira pronunciar, que as diga antes do julgamento, disse Enki a Alalu. No silêncio, Alalu começou a falar lentamente. Em Nibiru fui rei, por direito de sucessão reinei. Anu foi meu copeiro. Despertou os príncipes, a uma luta desafiou. Durante 9 circuitos fui rei em Nibiru. A minha semente pertencia à realeza. O mesmo Anu se sentou em meu trono, e para escapar da morte fiz uma perigosa viagem até a distante terra. Eu, Alalu, descobri em um planeta estranho a salvação de Nibiru. O retorno a Nibiru me foi prometido, ser colocado por justiça no trono. Depois veio Enki à terra. Por compromisso, fui nomeado próximo a reinar em Nibiru. Depois veio Enlil reivindicando para si a sucessão de Anu. Depois veio Anu. Por sortes, enganou Ea. Enki, o senhor da terra, foi proclamado. Para ser o senhor da terra, não de Nibiru. Depois concedeu a Enlil o comando. Foi delegado a Enki, o distante Abzu. De tudo isso meu coração doía, o peito me ardia de vergonha e fúria. Depois Anu pôs seus pés sobre meu peito, sobre meu doído coração pisava. Em silêncio, Anu levantou a voz. Pela semente real e pela lei, em justa luta, ganhei o trono. Minha virilidade mordeu e engoliu para interromper minha linhagem de herdeiros. Enlil falou. O acusado admitiu o crime, que venha a sentença, que o castigo seja morte. A morte, disse Alaulgar. Morte, disse Abigal. Morte, disse Nungal. A morte de Alalu chegará por si mesma. O que engoliu em suas entranhas lhe trará a morte, disse Enki. Que Alalu fique na prisão pelo resto de seus dias na terra, disse Anzu. Anu refletiu nas palavras dele, envolvido tanto pela ira quanto pela compaixão. Morrer no exílio que seja a sentença, disse Anu. Surpreendidos, os juízes entreolharam-se. Não entendiam o que Anu estava dizendo. Nem na terra, nem em Nibiru será o exílio, disse Anu. No caminho há um planeta, Lamu, dotado com águas e atmosfera. Enki fez uma pausa. A respeito de uma estação de passagem em Lamu estive pensando. A força de sua rede é menor do que a da Terra, uma vantagem que deve ser considerada sabiamente. Alalu será levado no carro celestial. Quando eu partir da Terra, ele fará a viagem comigo. Daremos voltas ao redor do planeta Lamu. Proporcionaremos a Alalu uma câmara celeste, para que nela desça ao planeta Lamu. Sozinho em um planeta estranho, exilado estará, para que conte por si só seus dias até o seu último. Assim Anu pronunciou as palavras da sentença, com toda a solenidade as palavras foram ditas. Por unanimidade se impôs uma sentença sobre Alalu. Em presença dos heróis se anunciou. Que Nungal seja meu piloto até Nibiru, para que de lá pilote de novo outros carros trazendo heróis para a terra. Que Anzu se una à viagem, para que desça a Lamu. Assim Anu pronunciou suas ordens. Para o dia seguinte se dispôs a partida. Todos os que deviam partir foram levados em embarcações até o carro. Deve-se preparar um lugar para aterrissagem em terra firme, disse Anu a Enlil. Planos sobre como utilizar Lamu como estação de caminho devem ser feitos. Houve despedidas, tanto alegres como tristes. Anu embarcou no carro mancando. Alalu entrou no carro com as mãos atadas. Depois, o carro se elevou nos céus, e a visita real terminou.
Deram uma volta ao redor da lua. Anu estava encantado com sua visão. Viajaram para o avermelhado Lamu, 2 vezes o circundaram. Desceram para o estranho planeta, viram montanhas que chegavam ao céu e notaram lágrimas na superfície. Observaram o local onde uma vez aterrissou o carro de Enki. Estava à beira de um lago. Freados pela força da rede de Lamu, prepararam um carro na Câmara Celeste. Então Anzu, seu piloto, disse a Anu palavras inesperadas. Pousarei com Alalu no chão firme de Lamu. Não quero voltar para o carro com a Câmara Celeste. Ficarei com Alalu no planeta estranho, protegerei-o até que morra. Quando ele morrer pelo veneno em suas vísceras, enterrarei-o como um rei merece. Quanto a mim, deve ser feito meu nome. Anzu Dirão, frente a tudo, foi o companheiro de um rei no exílio. Viu coisas que outros não viram. Em um planeta estranho, enfrentou coisas desconhecidas. Anzu, até o final dos tempos, Dirão, caiu como um herói. Havia lágrima nos olhos de Alalu. Havia espanto no coração de Anu. Teu desejo será honrado, disse Anu a Anzu. Desde este momento, faço-te uma promessa. Pela minha mão levantada, eu faço este juramento. Na próxima viagem, um carro circundará Lamu. Uma nave celestial pousará até ti. Se te encontrar com vida, serás proclamado Senhor de Lamu. Quando se estabelecer em Lamu uma estação de caminho, tu serás o comandante. Anzu inclinou a cabeça. Assim seja, disse Anu. Alalu e Anzu se acomodaram na Câmara Celestial. Com capacetes de águia e trajes de peixe foram providos. Com mantimentos e ferramentas foram supridos. A nave celestial partiu do carro. Do carro se observou sua descida. Depois desapareceu da vista e o carro prosseguiu para Nibiru. Por 9 chars, Alalu foi o rei de Nibiru. Durante 8 chars, comandou Eridu. No 9º char, sua sorte foi morrer no exílio em Lamu. Vem agora o relato da volta de Anu a Nibiru e de como foi enterrado Alalu em Lamu, como Enlil construiu o lugar de aterrissagem na Terra. Em Nibiru houve uma alegre recepção para Anu. Anu registrou o acontecido no conselho e ante os príncipes. Não buscava deles nem piedade nem vingança. Deu instruções a todos para que se discutissem os trabalhos à frente. Esboçou para os reunidos uma visão de grande alcance. Estabelecer estações de caminho entre Nibiru e a Terra, reunir toda a família do Sol em um grande reino. A primeira deve ser feita em Lamu. Também devem se considerar os planos da Lua. Levantar estações em outros planetas ou em suas hostes circundantes. Uma cadeia ou uma caravana constante de carros de fornecimento e salvaguarda. Trazer sem interrupções ouro da Terra até Nibiru. Possivelmente também encontrar ouro em algum outro lugar. Os conselheiros, os príncipes, os sábios levaram em consideração os planos de Anu. Viam nos planos uma promessa da salvação para Nibiru. Os sábios e os comandantes aperfeiçoaram o conhecimento dos deuses celestiais. Aos carros e às naves celestiais acrescentaram uma nova classe, as naves espaciais. Selecionaram-se heróis para as tarefas, para os trabalhos havia muito que aprender. Transmitiram os planos a Enki e a Enlil, disseram-lhes para acelerar os preparativos na Terra. Houve muita discussão na Terra sobre o que havia acontecido e sobre o que se precisava fazer. Enki apontou Alaulgar para ser o supervisor de Eridu e dirigiu seus próprios passos para Abzu. Depois determinou onde obter ouro das entranhas da Terra. Calculou quantos heróis necessitaria para as tarefas, considerou quais ferramentas se necessitavam. Enki desenhou um repartidor de terra, pediu que se criasse em Nibiru. Com ele faria um corte na terra, chegaria às suas vísceras por meio de túneis. Também desenhou o que parte e o que tritura, para que fossem criados em Nibiru para Abzu. Aos sábios de Nibiru pediu que refletissem sobre outros assuntos. Fez uma relação de necessidades dos assuntos de saúde e bem-estar dos heróis. Os heróis se viam perturbados pelas rápidas voltas da Terra. Os rápidos ciclos dia e noite da Terra causavam vertigens. A atmosfera, embora boa,
Tinha carência em alguns aspectos e era muito abundante em outros. Os heróis se queixavam da repetitiva alimentação. Enlil, o comandante, viu-se afetado pelo calor do sol na terra. Desejava frescor e sombra. Enquanto em Abso, Enki fazia seus preparativos. Enlil fiscalizava em sua nave celestial os trabalhos em Éden. Contabilizou montanhas e rios, mediu vales e planícies. Procurava onde estabelecer um lugar de aterrissagem, um lugar para as naves espaciais. Enlil, afetado pelo calor, procurava um lugar fresco e com sombra. As montanhas cobertas de neve do norte do Éden eram de seu agrado. Em um bosque de cedros estavam as árvores mais altas que jamais tinham visto. Ali, em um vale entre montanhas, nivelou a superfície com raios poderosos. Os heróis extraíram das encostas grandes pedras para as esculpir. Transportaram-na e as colocaram para sustentar a plataforma com as naves celestiais. Enlil viu com satisfação a obra. Era de fato uma obra incrível, uma estrutura perpétua. Uma morada para ele no topo da montanha era seu desejo. Das altas árvores no bosque de cedro se preparavam grandes vigas. Ele decretou que delas se construísse uma morada para si. A morada do topo norte foi o nome que lhe deu. Em Nibiru foi preparado um novo carro celestial para elevar-se nas alturas. Transportaram-se novas classes de naves espaciais, naves celestiais e aquela que Enki havia desenhado. Um grupo de reserva com 50 pessoas partiu de Nibiru. Entre eles haviam mulheres escolhidas. Eram comandadas por Ninmah, dama elevada. Foram treinadas para auxílios e cura. Ninmah, a dama elevada, era filha de Anu, era meia-irmã, não irmã completa, de Enki e Enlil. Era muito instruída em auxílio e cura, sobressaía-se no tratamento das doenças. Prestou muita atenção às reclamações vindas da terra, preparava uma cura. Nungal, o piloto, seguiu o rumo dos carros prioritários, registrados nas tabuletas dos destinos. Ilesos chegaram ao deus celestial Lamu, circundaram o planeta, lentamente desceram a sua superfície. Um grupo de heróis seguiu uma fraca transmissão. Ninmah ia com eles. Encontraram Anzu à beira de um lago. Eram de seu capacete os sinais da transmissão. Anzu não se movia, estava prostrado, jazia morto. Ninmah tocou seu rosto, deu atenção a seu coração. Tirou o pulsador de sua bolsa, dirigiu-o sobre o batimento do coração de Anzu. Tirou o emissor de sua bolsa, dirigiu ao corpo de Anzu as emissões vivificadoras de seus cristais. 60 vezes Ninmah dirigiu o pulsador, 60 vezes dirigiu o emissor. Na 60ª vez, Anzu abriu os olhos, moveu os lábios. Com muito cuidado, Ninmah derramou água da vida sobre seu rosto, umedeceu seus lábios com ela. Brandamente, pôs em sua boca o alimento da vida. Então ocorreu um milagre. Anzu levantou dos mortos. Então perguntaram sobre Alalu. Anzu lhes contou sobre a morte de Alalu. Levou-os até uma grande rocha, sobressaía-se na planície para o céu. Ali contou a eles o que havia acontecido. Pouco depois da aterrissagem, Alalu começou a gritar de dor. De sua boca, suas vísceras cuspia. Com tremendas dores, pereceu contra o muro. Assim lhes disse Anzu. Levou-os até uma grande rocha que se elevava como uma montanha da planície para o céu. Na grande rocha encontrei uma cova. Dentro dela ocultei o cadáver de Alalu. Cobri sua entrada com pedras, assim disse-lhe Anzu. Eles o seguiram até a rocha, tiraram as pedras, encontraram a cova. Dentro dela, encontraram o que restava de Alalu. Aquele que uma vez foi rei de Nibiru, agora era uma pilha de ossos e jazia em uma cova. Pela primeira vez em nossos anais, um rei não morreu em Nibiru. Não se havia sido enterrado em Nibiru. Assim disse Ninmah, que descansa em paz por toda a eternidade, ela disse. Voltaram a cobrir a entrada da cova com pedras. A imagem de Alalu sobre a grande montanha rochosa foi esculpida com raios.
Era mostrada levando um capacete de águia. Deixaram o rosto descoberto. Que a imagem de Alalu olhe para sempre para Nibiru, que um dia ele governou, e para a terra, onde descobriu o ouro. Assim declarou Ninmah, Dama Elevada, em nome de seu pai, Anu. Quanto a ti, Anzu, Anu, o rei, manterá a promessa que fez. Permanecerão aqui contigo 20 homens, para que comecem a construir a estação de caminho. As naves espaciais da Terra entregarão aqui o mineral de ouro. Carros celestiais transportarão depois daqui o ouro até Nibiru. Centenas de homens farão sua morada em Lamu. Tu, Anzu, serás o comandante. Assim disse Anzu, a grande dama, em nome de seu pai, Anu. Minha vida te pertence, grande dama. Assim disse Anzu. Minha gratidão a Anu não terá limites. O carro partiu do planeta Lamu, continuou sua viagem para a Terra. Então é isso, galera. Esse foi o episódio 6 das Memórias de um Deus Extraterrestre. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir e até o próximo episódio.